Tem uma forma de se olhar para uma outra mulher que acelera muito o nosso processo de crescimento e evolução. Mas sempre que olharmos para uma outra mulher na comparação, perdemos e desperdiçamos uma oportunidade enorme de aprendizado e transformação. Vem comigo neste vídeo que mergulharemos em águas profundas e você vai compreender como parar de se comparar. Vamos além. Nós vamos entender como a comparação não é saudável, mas tem um jeito que é extremamente saudável para conseguirmos chegar na vida que almejamos e desejamos. E olha como é incrível o autoconhecimento, como o autoconhecimento faz esses movimentos invisíveis dentro de conhecimentos progressivos. Por que eu estou falando isso? Porque na semana retrasada o vídeo foi: tenha um coração grato e viva abundantemente. Na semana passada, o tema foi como ter mais foco. E essas duas abordagens, elas são imprescindíveis para chegarmos no conhecimento que nós acessaremos hoje, como parar de se comparar. Porque a primeira questão que nós precisamos compreender para pararmos de comparações é ter um coração grato. Quando olhamos para a nossa vida e conseguimos enxergar que já possuímos bênçãos, graças, que já temos muitos motivos para agradecer, nós diminuímos as comparações. Nós estamos dentro de um coração grato, sentindo contentamento por ser quem somos, por ter o que temos. E, logicamente, temos sim a nossa ambição natural, proveniente da nossa condição humana de querer crescer, evoluir, melhorar. Esses são movimentos naturais da vida. Mas quando nós fazemos isso de uma forma consciente e principalmente sentindo paz interior e bem-estar, é quando nós conseguimos ir ao encontro desse mais, desse além, desse porvir. Agora, quando nós estamos na ingratidão, nós estamos vivendo em um desequilíbrio da nossa percepção sobre a nossa realidade. Nós não conseguimos sentir esse contentamento. Pelo contrário, estamos descontentes pelo que temos, pelo que somos, pelo que possuímos, por tudo que nos cerca. E aí o que nós vamos fazer no mecanismo de fuga da nossa realidade? Olhar para fora, olhar para o outro, olhar para os outros e, consequentemente, fazer as comparações do que os outros possuem e daquilo que não temos, ou daquilo que enxergamos numa percepção distorcida e acreditamos que não temos. O segundo fator, a segunda questão, é ter mais foco. O foco é primordial para que a gente pare de se comparar com os outros, com uma outra mulher, com uma outra realidade. O foco faz com que a gente se concentre na nossa vida, nas ações que nós precisamos fazer no aqui e agora, para ir ao encontro da realidade que almejamos e desejamos. Então, com foco, nós nos concentramos no presente. Nós vamos ter clareza, vamos ter discernimento de tudo aquilo que precisamos fazer para os nossos processos de transformações. Nós estamos não num egocentrismo, mas sim respeitando a nossa individualidade, firmadas na nossa identidade, que nós precisamos nos concentrar em quem somos ou em quem estamos sendo,
nas nossas ações, nos nossos comportamentos, em tudo aquilo que nos envolve, em tudo aquilo que nos cerca, sem desvirtuar para as vidas alheias. E é isso que vai fazer com que a gente se agrade de quem estamos sendo ou nos tornando. Nós estamos concentradas na nossa própria vida. E um terceiro fator, que nesta comparação, nós vamos já falar do grande ponto de virada, a grande chave deste vídeo, deste conhecimento que você está prestes a acessar. Mas vamos só contextualizar aqui o que acontece na comparação, que quando nós estamos nos comparando, nós estamos com um desvio da nossa energia interna. Nossas emoções, elas estão em desequilíbrio. Nós estamos acessando nossas sombras, lugares dentro de nós que não estão firmados, ou que nós estamos rejeitando, ou que nós ainda não acessamos e por isso acreditamos que não possuímos. E nessas comparações, nós estamos lidando com as frustrações de quem somos ou de quem estamos sendo, do que nós estamos vivendo, de tudo aquilo que ainda não possuímos, que almejamos, desejamos, mas que não estamos conseguindo chegar nos resultados almejados. E aí, quase que num mecanismo de fuga, nós vamos olhar para o externo, nós vamos olhar para fora, nós vamos olhar para a vida de outras mulheres que possuem aquilo que almejamos e desejamos. Só que como nós estamos vivendo na frustração interna, quando nós olhamos para fora, essa outra realidade, nessa comparação, ela nos fere, ela gera desconforto, ela faz com que a gente acesse essa frustração e fique em estado de dor e sofrimento. E aí, muitas vezes, dentro desse processo, como nossa natureza está sempre buscando o caminho mais fácil, sempre buscando a lei do menor esforço, nós vamos acabar falando um monte de coisas internas, várias histórias que nós vamos contando. Então, se você vê uma mulher prosperando na vida afetiva e você não está prosperando, você vai dizer que o amor não é para você, que relacionamento é essa bagunça que você está vivendo e é assim mesmo. Então, o que acontece? O nosso mecanismo interno nessa comparação vai dar um jeito de apaziguar essa frustração e vai fazer com que a gente conte histórias as mais confortáveis e plausíveis possíveis para permanecermos no mesmo lugar e construir a comparação como um hábito. E por isso que muitas e muitas vezes nessa comparação nós estagnamos, não conseguimos sair do lugar, por mais que desejamos, por mais que queremos essa mudança e transformação, nós estamos utilizando a comparação contra nós. Agora pega essa chave, o grande segredo, a grande virada que vai acelerar muito o nosso processo de transformação é utilizar não a comparação, mas o contraste ao nosso favor. O que isso significa na prática? Que uma outra mulher que possui aquilo que você almeja e deseja, ou que possui aquilo que você não almeja e deseja, você olha e por observação você consegue se reconhecer dentro de si, aumentando a sua clareza e o seu discernimento de quem você deseja ser e se tornar.
E essa outra mulher, ela se torna um ponto de referência para você se aproximar de quem você deseja ser e da realidade que você deseja viver. Deixa eu trazer aqui um exemplo. Suponhamos que você veja uma mulher que prospera muito na vida afetiva, na vida material, na carreira, na vida familiar, na sua saúde, no seu corpo. Mas você vê uma mulher num conjunto completo. Mas o ponto crucial hoje na sua vida é que você está num processo que quer um corpo saudável, um corpo bonito, um corpo onde você tenha uma relação muito saudável consigo mesma em frente ao espelho. E aí essa mulher, ela tem o teu corpo dos sonhos. Quando você olha para essa mulher, você pensa: meu Deus, que corpo maravilhoso, é isso que eu gostaria de viver. É este corpo que eu gostaria de habitar. Só que você ainda está no seu processo de emagrecimento. Concorda que se você fizesse uma comparação do que essa mulher já é e você que está dentro do seu processo que ainda não chegou e se comparasse, isso te desanimaria? Geraria em você essas frustrações, o teu emocional começaria a ficar bagunçado. Agora, se você olhar essa mulher com a inspiração, se alegrando e pensando: uau, encontrei o meu ponto de referência. Eu tenho aqui uma prova real de uma mulher que tem o corpo que eu almejo e desejo. Então eu vou me inspirar nesta mulher, vou entender como funciona a mente dela, como funciona a dieta dela, os treinos dela, o que ela faz para conseguir ter essa realidade. Porque essa mulher já trilhou um caminho que eu almejo e desejo chegar quanto resultado. Então eu não preciso ir para várias rotas, eu já tenho um ponto de referência aqui, minimamente organizado para que eu possa me aproximar dessa realidade. Não vou viver a vida desta mulher, mas eu vou viver entendendo quais foram os passos que ela deu, como que ela construiu o que ela é hoje. E isso, por observação, nessa inspiração, acelera muito o nosso processo dentro dessa referência de contraste. E do mesmo modo, se você vê uma mulher que está dentro de uma realidade de sobrepeso, com o corpo completamente inflamado, e você está num processo de emagrecimento, querendo mais saúde, desinflamação, você vai olhar para essa mulher e você vai dizer: eu não quero isso para a minha vida. E aí percebe que as várias realidades, elas estão postas na nossa vida para que a gente enxergue o que nós desejamos nos aproximar, o que é aquilo que desejamos nos afastar como realidade concreta. Porque tudo aquilo que nós concebemos, a nossa mente entende que é positivo e ela vai fazer movimentos para a aproximação daquela realidade. Agora, tudo aquilo que rejeitamos, a nossa mente, como um mecanismo de defesa, entende que não é bom para a nossa vida e de alguma forma vai nos afastar de viver aquela realidade. Então, se nós utilizarmos o contraste ao nosso favor, nós temos várias referências em várias áreas da nossa vida, dos pontos que desejamos nos aproximar e daquilo que desejamos nos afastar. Mulheres nos inspiram a ser o que desejamos nos tornar e ser, e outras mulheres nos declaram nas suas formas, condutas e comportamentos aquilo que não almejamos e desejamos para a nossa vida. E esse processo acelera muito
a nossa transformação. A solução dentro desse não se comparar, mas sim dentro de contraste, se inspirar, é que nós precisamos voltar para nós mesmas. E aí, você pode me dizer, Juliana, tem algum outro caminho para fazer que seja mais fácil, que eu não precise olhar minhas sombras, minha infância, minhas crenças, minha autoimagem, minha relação com o mundo, minha relação com os meus pais, minha relação com o meu coração, com os meus traumas, com as minhas dores? Não tem. A única forma de fazermos o nosso processo de transformação, parando de se comparar, é buscando pelo autoconhecimento. Quando construímos uma identidade muito fortalecida, uma personalidade muito positiva, onde dentro desse processo nós vamos desenvolver virtudes, trabalhar características das nossas personalidades que não nos trazem bons resultados, trabalhar e conhecer quem somos, nos aproximarmos cada vez mais da nossa essência, da nossa alma feminina, da nossa feminilidade. Sem passar por este processo, nós continuaremos na comparação, porque é esse processo do autoconhecimento que vai fazer com que a gente reconheça todas as nossas potencialidades, todos os nossos potenciais, todos os nossos dons, talentos, virtudes, mas sempre que nós estamos titubeando de quem somos, inseguras, no medo, vibrando na insegurança de quem somos, nós vamos nesse mecanismo imediatamente para comparações. Então, o caminho é o autoconhecimento, conseguir reconhecer dentro de si mesma tudo que você já é, mas trazer à tona as tuas forças internas, os teus dons, talentos, aquilo que foi te entregue e te faz tão única, tão autêntica. Trazer a tua autenticidade de ser, na coragem de ser quem se é. Tudo isso eu trabalho dentro do meu programa de plenitude emocional e autonomia feminina, que é o método Plena. No Plena nós fazemos as 3 jornadas da vida plena: jornada da alma, jornada do feminino, jornada da protagonista. Aqui embaixo terão mais informações do método Plena. Se ainda não me segue aqui no canal, já ative as notificações, já comece a me seguir, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal para expandir teu processo de autoconhecimento e a tua consciência. E saber que você é única neste mundo, que você tem, essa digital que nenhuma outra possui. Que você pode celebrar com uma outra mulher, que você pode celebrar, se inspirar com aquela que já conseguiu colher os resultados que você ainda está no processo de colheita. Você pode acelerar na sua semeadura através da vida de uma outra mulher tudo aquilo que você deseja ter como colheita. Mas é um processo gradativo e no caminho sempre de inspiração, celebração. Cada mulher que se liberta, cada mulher que consegue ser livre, que consegue cortar todas as amarras que aprisionam e viver na sua plenitude, é um canal de amor para nos dar a permissão inconsciente ou consciente de fazer o mesmo. Te vejo no próximo vídeo.